continuidade ao nosso curso de consagração a Nossa Senhora. Hoje nós vamos refletir sobre o que São Luís nos fala no capítulo 5º do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E esse capítulo 5º é dedicado à exposição dos motivos que nos recomendam esta devoção. São Luís aqui nos dá 8 motivos que nos levam a abraçar a devoção da escravidão mariana. Mas antes de adentrarmos neste assunto, vamos fazer a nossa costumeira revisão do conteúdo das últimas aulas, Portanto, o capítulo 4º que a gente viu nas últimas 2 aulas, vamos revisar nesse momento. No capítulo 4º, São Luís ele quer mostrar que a devoção verdadeira a Nossa Senhora é o mesmo que a consagração perfeita a Jesus. Quem se devota à Virgem Maria está se consagrando a Jesus perfeitamente. E aí ele vai dizer o seguinte: a mais perfeita devoção é a que mais perfeitamente nos conforma, une e consagra a Jesus nosso Senhor. Maria é quem mais está conformada, unida e consagrada a Ele. Logo, a consagração a Maria significa a nossa conformação, união e consagração a Jesus. Jesus é o centro da nossa fé. O mais importante é estarmos unidos a Ele. E segundo o Santo de Montfort, a escravidão mariana é o modo de se entregar mais integralmente, mais perfeitamente a Nossa Senhora, pois se trata de uma doação total de si mesmo a Maria. E nesta doação, como nós vimos detalhadamente na última aula, nós entregamos o corpo, a alma, os bens exteriores e os bens interiores. Sobre os bens interiores, nós vimos que se trata dos méritos. E vale a pena aqui eu dar uma breve explicação, reforçando o que a gente já viu na última aula, sobre o que significa mérito. O mérito, como o próprio nome já indica, é uma realidade associada à noção de justiça, de retribuição. Dizemos com efeito que algo é meritório na medida em que é digno de recompensa. São Tomás define assim: é uma ação em virtude da qual se torna justo dar algo àquele que age. Então, é uma ação que torna justo que eu faça algo a esta pessoa devido à ação que ela teve. É evidente que na ordem sobrenatural não há nada que possamos fazer a partir das nossas forças naturais que nos tornem merecedores da glória do céu. A bem-aventurança eterna, que nada mais é do que a visão fruitiva e gozosa de Deus, é um bem que supera e transcende infinitamente a nossa condição e não é rigorosamente devida a nenhuma criatura. Trata-se, pelo contrário, de um dom gratuito que Deus dá a quem Ele quiser. Então, a gente pode falar de mérito na vida sobrenatural, de justiça, de ser justo, retribuir uma ação boa, mas em última instância, quando se trata de vida sobrenatural, de céu, no fundo não é devido por justiça, mas é
dado por graça. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer de bom que nos faça merecer o céu. O céu é dado porque Deus quer dar. É por pura graça e misericórdia dele. Não é em última instância devido aos nossos méritos. Então vale a pena só distinguir isso, não é? As nossas boas ações têm sim mérito, ou seja, é justo que sejam retribuídas as boas ações, mas não é que então nós mereçamos o céu por aquilo que fazemos de bom, senão que é graça de Deus. Sem a graça dele nós não poderíamos, não é? No fundo, para mostrar a visão mais equilibrada, mais reta disso, trata-se, é claro, da graça de Deus, mas correspondida pelo ser humano, pelas boas obras, é claro, não é? Mas só quis aqui reforçar um pouco mais aquilo que a gente já viu na última aula. Então, com respeito aos bens interiores, nós vimos que nós temos os méritos que são incomunicáveis e Maria os conserva e aumenta. Nós temos também as satisfações que apagam as penas devidas pelo pecado próprio ou de alguma alma do purgatório, que são comunicáveis, e das impetrações, que são as graças para si mesmo ou para uma outra pessoa viva, que também são comunicáveis. Esses três méritos formam o nosso tesouro espiritual, do qual nós damos a chave à Virgem Maria, e ela vai administrar. Além disso, São Luís vai dizer ainda no capítulo 4 que esta consagração à escravidão mariana consiste numa perfeita renovação das promessas batismais, as quais são vividas com infidelidade por nós muitas vezes, e por isso precisamos renová-las sempre. Por sermos infiéis, precisamos de Maria. É o que nós dizemos, quando recitamos a fórmula de consagração. Mas ai de mim, criatura ingrata e infiel, não cumpri com as promessas que vos fiz solenemente no batismo. É por esta razão que recorro à intercessão e à misericórdia de vossa Mãe Santíssima. Então é porque eu sou infiel às promessas que eu fiz no meu batismo que eu recorro a Nossa Senhora para poder ser fiel. Então, tendo feito essa breve revisão, vamos ao conteúdo do capítulo 5. Então, se nós perguntássemos a São Luís de Montfort, por que vale a pena se consagrar a Nossa Senhora? Ele nos diria, então, estas 8 razões, os 8 motivos que nos recomendam esta devoção. Então, trata-se de 8 razões pelas quais nós devemos nos consagrar a Nossa Senhora. O primeiro motivo é que esta devoção nos põe inteiramente a serviço de Deus. E aqui eu gostaria de ler alguns trechos do ponto 135 do tratado. Então, desde que não se pode conceder sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus, se o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra, que não sejam também servidores de Deus, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor, que se tiver devotado ao serviço divino tão inteiramente e sem reserva quanto for capaz?
Assim será um fiel e amoroso escravo de Jesus e Maria, que pelas mãos de Maria Santíssima se entregar inteiramente ao serviço deste Rei dos Reis, e que não reservar nada para si, nem todo o ouro da terra e as belezas do céu o podem pagar. Então ele vai dizer que o servo de Deus é o mais feliz que existe. Servir a este Rei dos Reis, a este Senhor dos Senhores, é o que causa a maior alegria que pode haver na face da terra. E então nós precisamos nos colocar a serviço de Deus, não é? Entregar tudo a Deus, tudo que nós fazemos, tudo o que somos, pensamentos, palavras, ações, sofrimentos e todos os momentos da nossa vida. No parágrafo 136 ele continua: mas nesta devoção que apresento, damos sem reserva a Jesus e a Maria todos os nossos pensamentos, palavras, ações e sofrimentos e todos os momentos da vida. Ou seja, tudo que nós somos e temos está a serviço de Deus por esta devoção, porque nós entregamos tudo a Ele. E quando entregamos algo a alguém, este algo está ao seu serviço. Então, se nós estamos entregando tudo a Jesus pelas mãos de Maria, nós estamos nos colocando inteiramente ao serviço de Deus. E nós fazemos isso porque Ele, em primeiro lugar, se deu todo a nós. Jesus deu-se e dá-se a nós inteiramente, e nós devemos fazer o mesmo. Na cruz, Ele se entregou sem reservas, derramou até a última gota do sangue. Como se não bastasse, Ele ainda deixou-se a si mesmo na Eucaristia, e na comunhão Ele se entrega a nós inteiramente, corpo, sangue, alma e divindade. Nós recebemos na comunhão o Cristo todo, inteirinho. E aquele que se deu todo a nós espera que nós façamos o mesmo. Dizia quanto a isso São Bernardo: Ele ganhou-me inteiramente, dando-se inteiramente a mim. Isso está no parágrafo 138. Então, dando-se inteiramente a nós, Deus deve ganhar o nosso coração, de tal maneira que nos demos a Ele também inteiramente, estejamos ao seu serviço, portanto. E nós devemos fazer isso por justiça e gratidão, como diz o São Luís aqui neste ponto do tratado. Ele ganhou inteiramente, dando-se inteiramente a mim. A justiça e a gratidão exigem, portanto, que lhe demos tudo o que pudermos. Então é um ato de justiça nos entregarmos a Deus, e também de gratidão. Seríamos ingratos se nós, tendo recebido tudo dele, tendo recebido ele inteiro, não nos dessemos a ele. Haveria então uma discrepância nesta relação, né? Imaginemos aí uma relação matrimonial em que o esposo se entrega totalmente e a esposa entrega só uma parte, ou a esposa se entrega totalmente e o esposo entrega só uma parte. Há uma discrepância nessa relação. Então, na nossa relação com Deus, se Deus se entregou totalmente,
nós precisamos nos entregar totalmente a Ele também. E isso por justiça e por gratidão. É por isso que a virtude da religião é uma virtude, e é uma virtude derivada da virtude da justiça. E a justiça, por sua vez, é dar a cada um o que lhe é de direito. Então a virtude da religião leva-nos a dar a Deus o que lhe é de direito. Dar a Deus o que é de Deus. Vem à mente aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque a moeda era devida a César. Na moeda estava impressa, cunhada, a sua face. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se em nós está cunhada a imagem de Deus, impressa a imagem e semelhança de Deus, tal como a moeda é de César, nós pertencemos a Ele. Nós inteiramente precisamos estar à sua disposição, ao seu serviço. E por meio da virtude da religião, nós estamos então realizando este ato de justiça. Não estritamente justiça, porque nunca nós poderemos dar o que Deus merece. Nunca. Podemos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, nunca vai ser o que Deus merece, sempre vai ser pouco. Mas pela religião nós estamos dando a Deus o que é de Deus. Então o que nós precisamos entregar a Ele? A nós mesmos, o nosso ser, o nosso coração, e tudo precisa estar ao seu serviço. Depois, a segunda razão, o segundo motivo que nos recomenda esta devoção. Esta devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e a praticar a humildade. Então, quando nós nos consagramos à Virgem Maria, nós estamos imitando o exemplo do próprio Jesus e agindo com humildade. Jesus poderia dar-se a nós de outro modo, mas Ele escolheu fazê-lo por Maria. Ele fez-se pequenino e necessitado dos cuidados desta boa mãe. Deus é perfeito e escolhe o que é melhor. Poderia ter vindo um homem feito já, com 33 anos de idade, prontinho para se entregar na cruz. Mas Ele quis submeter-se à sua boa mãe. E nós imitamos a Ele por esta devoção. Então Jesus, Ele escolheu se submeter à Virgem Maria. Ele escolheu estar submisso a ela. Diz o evangelista: lhes era submisso. Passou 30 anos submisso à Virgem Maria. Ele quis vir a nós por meio dela. Então, se nós também nos submetemos a Maria, nos sujeitamos a ela, nós estamos seguindo o exemplo do próprio Deus. E Ele fez num ato de kenosis, esvaziamento, humildade. Não se prevaleceu da sua condição de igualdade para com Deus, mas se fez obediente, se fez escravo. O Criador se submete à sua criatura. Por quê? Porque Ele assim o quis. Precisava? Não precisava. Deus não precisa de nada. Quis fazer?
Com toda certeza Ele quis, e assim o fez. E nós precisamos ser humildes e seguir o seu exemplo, porque Ele veio para nos ensinar o que nós temos que fazer. Ele veio assumir a nossa humanidade para mostrar ao homem como o homem deve ser, e vindo a nós, o caminho que escolheu é por Maria, se submeteu a ela. E Ele deu mais glória a Deus pela sua submissão à Virgem Maria do que pelos 3 anos de ministério público, em que Ele realizou tantos milagres, em que Ele, com tanta sabedoria, anunciou o reino de Deus. Deus Pai nos dá o seu Filho por meio de Maria, e só por meio dela. Os patriarcas suspiraram por Cristo. Aqueles homens e mulheres santos no Antigo Testamento queriam ver o dia de Cristo, mas a nenhum deles foi dado o Senhor, senão a pobre escrava do Senhor. Foi por meio dela que nos veio a salvação, Jesus Cristo. E por meio dela, em atitude também de humildade: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque de fato a humildade é o que nos liga a Deus, é o que nos torna propícios a Deus. Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes. Deus ama a humildade que se apressa em correr onde a vê, dizia Santo Afonso de Ligório. Então Deus ama tanto a humildade que quando Ele vê um coração humilde, Ele se apressa para ir a este coração, se entregar a este coração. Deus não se entrega aos soberbos, Deus se entrega aos humildes. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Maria, ela é a rainha, não porque teve aqui na terra poder, riqueza, glória, mas porque foi a escrava. E diz a palavra que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Essa humilde escrava do Senhor é rainha, mas não é rainha porque teve poder e glória nesta terra, senão que foi de fato escrava, foi a última. E os humilhados são exaltados, ao passo que aqueles que se exaltam são humilhados. Assim nós vemos no canto de Nossa Senhora, o Magnífica, porque olhou para a sua pobre serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Todo o Magnífica, todo o cântico de Nossa Senhora é um louvor a Deus. Não há nenhuma exaltação dela própria, tudo é em referência a Deus. Aqui no cântico de Nossa Senhora nós percebemos a sua grande humildade. A minha alma engrandece a quem? O Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Quando ela fala dela, ela fala que ela é pobre, que ela é humilde. Desde agora as gerações me chamarão bem-aventurada. Por quê? Porque o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. O seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder do seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor.
como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Aqui nós percebemos a profunda humildade de Maria. Nada para si, tudo referente a Deus. Todos os seus atos eram feitos no silêncio. A Virgem Maria quase não fala na Sagrada Escritura. São pouquíssimas as palavras da Virgem Maria. Ela guardava tudo no seu coração. Ela age com discrição. E a humildade de Maria é a virtude que o demônio mais odeia. Porque ele, Lúcifer, foi expulso do céu porque não possuía nem sequer uma mínima humildadezinha. Ele é soberbo. E nós devemos saber que tudo que possuímos de bom vem de Deus. Precisamos aprender dele, a sermos verdadeiramente humildes. E se nós nos entregamos a Maria e vivemos esta devoção com muita sinceridade, com muita verdade, com muita fidelidade, nós vamos aprendendo dela. Ela vai nos ensinando, vai nos moldando a imagem do seu Filho. Por isso, então, vale a pena se consagrar a Nossa Senhora, porque ela nos leva a imitar o exemplo de Jesus e a praticar a humildade. No ponto 142, São Luís diz assim: Deus, vendo que somos indignos de receber suas graças diretamente de suas mãos divinas, dá-as a Maria, a fim de obtermos por ela o que Ele nos quer dar, e também redunda em glória para Ele receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos por seus benefícios. Mais para frente ele vai dizer: é o que fazemos por meio de nossa devoção. Oferecemos e consagramos à Santíssima Virgem tudo o que somos e tudo o que possuímos, a fim de que nosso Senhor receba por sua mediação a glória e o reconhecimento que lhe devemos. E continua ainda: quando, porém, tentamos aproximar-nos atrevidamente de Deus, sem medianeiro, Deus se esquiva e não conseguimos atingi-lo. Então veja, é um caminho de humildade, é um caminho de imitação do próprio Jesus que se esvaziou, que sendo Deus se fez homem, que sendo rico se fez pobre, que sendo o Senhor do céu e da terra se fez servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Portanto, esse caminho de humildade que nos leva a agradar o coração de Deus e a podermos receber a sua manifestação, a sua revelação a nós podemos encontrar nesta devoção. Terceiro motivo que nos recomenda esta devoção. Esta devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem. Maria se dá a quem é seu escravo por amor. Maria dá-se a nós e fazemos aquilo que São João fez, aceitamos ela em nossa casa. Na cruz há uma dupla entrega, de nós a Maria e de Maria a nós. Dando-nos a Maria, Ele tem maior liberdade de dar-se também a nós. Ela se comunica com maior profusão a quem se entrega a ela. Então, como a pessoa que se consagra é toda de Maria, Maria tem ocasião também de se entregar toda a essa pessoa. E se entregando a nós,
e nós a acolhendo em nossa casa, como fez São João, nós estamos, no fundo, acolhendo também o seu filho, porque ela nunca vai sozinha. Tem uma oração que é daquela capelinha de Nossa Senhora de Schoenstatt, que diz assim: eu lembro que a minha infância toda, mensalmente nós recebíamos, meus pais ainda recebem, aquela capelinha de Nossa Senhora de Schoenstatt. Não sei se alguém aqui tem essa experiência também, aqui na região. Eu lembro de uma oração que fazia, não sei se era quando acolhia a imagem ou ela ia embora, e dizia assim: nunca vem sozinha, sempre trazes nos braços o teu filho Jesus. Nunca vem sozinha, Nossa Senhora, sempre ela traz nos braços o menino Jesus. É por isso que a maioria das imagens de Nossa Senhora, ela está com o menino nos braços. E então, nos entregando a Maria, ela se entrega a nós, e isso faz com que confiemos mais em Deus e desconfiemos de nós. Recebendo Nossa Senhora, nós aprendemos a não nos apoiarmos em nós mesmos, mas somente em Deus. Ela vai nos ensinando a vivermos assim. Em segundo lugar, Maria purifica nossas boas obras, embeleza-as e as torna aceitáveis a seu Filho. Então, quando nós nos entregamos à Virgem Maria, ela se entrega a nós, e recebendo-a em nossa casa, o que ela faz? Ela trabalha, ela não fica ociosa. Recebendo-a em nossa casa, ela faz o que? Ela purifica as nossas boas obras, embeleza-as e a torna aceitáveis ao seu Filho. Ela purifica de toda mancha. Tudo deixamos de oferecer diretamente a Deus, deixando nas mãos de Maria, a qual não oferece coisas imperfeitas ou com alguma mancha. Então ela purifica tudo antes de entregar ao Senhor. Então, quando nós nos consagramos à Virgem Maria, aquilo que é ofertado por nós a Deus passa pelas mãos dela. Mas quando passa pelas mãos dela, não continua do mesmo modo. Ela purifica de toda mancha, ela embeleza e torna aceitável a Jesus aquilo que oferecemos. Se não for desse modo, pode ser que tem muita coisa que a gente oferte a Deus e que Ele não aceite, porque Deus não aceita nada que tem mancha, digamos assim, não é? Então, se Maria não purificar, é bem provável que o rei não vai aceitar com agrado o que nós lhe damos, não é? E aqui é bonito que no ponto 147, São Luís ele vai se utilizar de uma imagem para explicar isso que ele está ensinando. É como se um camponês, querendo ganhar a amizade do rei, se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã que representasse todo o seu lucro e lhe pedisse que a oferecesse ao rei. A rainha, acolhendo a pobre dádiva do camponês, punha-a no centro de grande e magnífico prato de ouro e apresentava-a assim ao rei, da parte do ofertante. Nestas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, torna-se um presente digno de sua majestade, devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta. Aquele camponês, ele só tinha uma maçã para entregar para o rei, e ele queria ofertar algo para o rei, mas ele não tinha nada à altura do rei. Olha que cara esperto. Ele entregou para a rainha, e a rainha colocou a maçã num prato de ouro.
e ela entregou para o rei, sendo a rainha que entrega, e no modo como foi apresentada ao rei, aquela maçã ganhou um valor que não tinha e foi aceita pelo rei. Assim também, quando nós somos escravos da Virgem Maria, ela pega as nossas obras e embeleza, coloca num prato de ouro e ela leva a Jesus. E aí Jesus, quando vê Nossa Senhora, ele até nem está nem aí para aquilo que está no prato às vezes. Só vendo ela, ele já se encanta com ela. E aí, tudo que ela entregar para ele vai ficar muito feliz, não é? Então é isso que Nossa Senhora faz com as nossas boas ações, as nossas virtudes e méritos, porque não nos esqueçamos do conteúdo das aulas passadas. Nós já vimos que até mesmo as nossas boas obras têm um fundo de maldade que as mancha. O nosso amor próprio, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa vanglória. O que Maria faz então? Ela vai purificando as boas obras dessas impurezas. E aí ela apresenta a Deus. E aí Deus fica muito feliz conosco. Tudo que ela recebe, ela apresenta a Jesus, pois nada ela retém para si, e leva ao Senhor a aceitar então aquilo que lhe ofertamos. São Luís diz no ponto 149: quando, porém, lhe apresentamos algo pelas mãos puras e virginais de sua bem-amada, tomamo-lo pelo seu lado fraco, se me é permitida a expressão. Olha só, quando nós então entregamos a Maria, nós tomamos Jesus pelo seu lado fraco. Nossa Senhora é o lado fraco de Jesus, digamos assim. E ele diz: se é que eu posso dizer que Jesus tem algum lado fraco, né? Porque ele é Deus. É claro que ele não diz essas palavras senão como uma imagem, né? Para mostrar que de fato Jesus aceita tudo que vem de Maria. Basta que Maria lhe o apresente para que Jesus o receba e acolha. Quando quiserdes oferecer qualquer coisa a Deus, tende o cuidado de oferecê-lo pelas mãos agradáveis e digníssimas de Maria, a menos que queirais ser rejeitados, diz São Bernardo. Então, se a gente quer entregar algo a Deus, entreguemos a Maria, porque aí Deus não vai rejeitar a nossa oferta. Depois, então, quarto motivo que nos recomenda esta devoção. Esta devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. É a nossa obrigação buscar tal glória. Mas nós não sabemos no que consiste a glória a Deus, a glória de Deus. Maria, porém, ela sabe o que é a glória de Deus. Ela contempla a glória de Deus de um ponto muito próximo. Ela está com Cristo, com a Trindade no céu. Ela sabe da glória a Deus. Como nós já vimos, não é? Que a Virgem Maria, com um mero fiar na roca, que é aquele equipamento antigo de tear, de costurar, digamos assim, uma ação tão simples, ela dá mais glória a Deus do que um São Lourenço que está queimando na grelha. A Virgem Maria, ela sabe dar glória a Deus, não é? Então, ela nos conduz de maneira tal que nós, então, possamos de fato dar glória ao Senhor.
Muitos não realizam essa sua maior finalidade da vida, que é a glória de Deus, porque não sabem o que é a glória de Deus, ou porque não a quer. Maria, porém, sabe muito bem o que é a glória de Deus. Ela o contempla. E na sua vida nós percebemos que a única coisa que ela queria era dar glória a Deus. Ela não quis nada mais que isso, senão glorificar o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Luís de Montfort.